Olá, voltamos agora com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai enviar informações à China sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investiga fraudes de frigoríficos nacionais. O repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente. Olá, Ney, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participa de uma videoconferência com autoridades chinesas para prestar esclarecimentos sobre a situação das carnes brasileiras. Até o momento, a China é o único mercado a fazer comunicado oficial sobre a situação ao Ministério. Segundo Blairo Maggi, o Brasil dará todas as informações aos chineses o mais rápido possível. Até receber essas informações, a China não vai desembarcar as carnes importadas do Brasil. O governo federal já informou que acelerou o processo de auditoria em 21 frigoríficos que estão sendo investigados pela operação. 3 deles foram provisoriamente interditados. Eles representam apenas uma pequena parcela da produção brasileira. No total, o país tem 4.837 unidades de produção animal. O ministro reafirmou ontem em entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto que o sistema agropecuário brasileiro é forte e robusto e que 99% dos produtores de alimentos têm qualidade garantida. E ainda hoje o ministro Blairo Maggi concede uma entrevista coletiva à imprensa aqui em Brasília para dar mais esclarecimentos sobre as medidas em relação à operação da Polícia Federal. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney, obrigado pelas informações. E a retomada do crescimento econômico foi o principal recado dado pelo Brasil na reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participaram do encontro na sexta e no sábado em Baden-Baden, na Alemanha. Queda da inflação, reformas, melhoria no risco Brasil. Na reunião financeira do G20, o governo brasileiro mostrou que esses são alguns dos sinais da recuperação da economia. Nós estamos entrando exatamente uma rota de recuperação sólida, em bases sólidas, com as reformas fundamentais e que é uma recuperação sustentável que vai permitir que o Brasil chegue ao final deste ano, de 2017, com um crescimento de mais de 2% sobre o final do ano passado. O encontro foi uma preparação para a reunião dos chefes de Estado e de governo do G20, que será em julho em Hamburgo, na Alemanha. No documento final, os ministros afirmaram que estão trabalhando para fortalecer o comércio internacional, o que, segundo eles, favorece o crescimento. O ministro Henrique Meirelles disse que mostrou ao G20 que o Brasil é favorável à abertura comercial. Foi importante o debate sobre a questão do livre comércio, inclusive permitindo várias manifestações foram consideradas relevantes, inclusive a manifestação do Brasil com a sua própria experiência de tentativa protecionista da economia nos últimos anos e que não funcionou. Em resumo, o papel do G20 é exatamente debater, colocar os assuntos claramente e avançar nas discussões. E ainda sobre a economia, o mercado financeiro estima que o ritmo na redução da taxa básica de juros deve aumentar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central poderá cortar em abril a Selic, que hoje está em 12,25%, para 11,25%. Hoje mesmo foi divulgado pelo Banco Central o boletim semanal Focus, com expectativas dos analistas e investidores. A estimativa de inflação para este ano também caiu, passou de 4,19% para 4,15%, abaixo, portanto, da meta de 4,5% estabelecida pelo governo. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.
Operação Carne Fraca. Mais de 1.000 policiais federais cumpriram hoje 309 mandados judiciais em vários estados contra uma organização criminosa formada por fiscais agropecuários e executivos de vários frigoríficos, entre eles o BRF Brasil, dono das marcas Sadia e Perdigão, e o JBS, que possui as marcas Friboi, Seara e Swift. A investigação apurou que os servidores públicos recebiam propina para facilitar a liberação de produtos adulterados. Foram constatadas irregularidades como o uso de carne vencida, armazenada em condições impróprias, sem inspeção e com aditivos cancerígenos. Apesar de nenhum frigorífico gaúcho estar envolvido no esquema, as principais marcas nacionais são comercializadas aqui no Rio Grande do Sul. Um sinal de alerta para quem compra carne em açougues, supermercados e outros estabelecimentos. Antônio vem ao mercado público comprar carne, pois acredita na qualidade do produto. A procedência é sempre uma preocupação. A carne clandestina ela te deixa a possibilidade de tu estar ingerindo alguma coisa que não teve vacina, algum animal que não foi vacinado, que não passou por controle nenhum. Mas mesmo conhecendo o ponto de venda, é importante ser desconfiado. Para o coordenador técnico do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a grande operação deflagrada pela Polícia Federal tem o mérito de trazer à tona irregularidades na inspeção de matadouros e frigoríficos. Agora, o consumidor se vê diante de um problema. Essa operação do Ministério Público está constatando que, mesmo em indústrias sob regime de inspeção federal do Ministério da Agricultura e com rigoroso controle de qualidade, mesmo assim nós estamos observando irregularidades. E assim, fica muito difícil para o consumidor chegar num ponto de venda de carne, num açougue, no supermercado, e ter um critério para saber se aquela carne que ele está adquirindo tem procedência, tem fiscalização, tem garantia de qualidade. Uma das recomendações para se proteger ao comprar a carne é observar a limpeza do local de venda e o manuseio dos funcionários, que devem estar uniformizados. A identificação do frigorífico tem que estar no rótulo quando a carne vem embalada, além do carimbo de inspeção, as condições de armazenamento e o nome do corte. A temperatura de refrigeração deve ser de até 7 graus e estar visível. Outra dica é analisar o aspecto do produto. Qualquer odor que a gente classifica como odor repugnante, o consumidor não compre. A cor tem que ser um vermelho claro ou um vermelho púrpura. Uma carne com uma cor escura, que a gente chama de um tom amarronzado, esta carne já não é de boa qualidade. E a pior cor de carne que pode existir é uma cor esverdeada. Textura é importante, né? Na gíria a gente diz assim, a carne melada. O que é a carne melada? É aquela carne pegajosa. Então isso também é um sinal de deterioração e o consumidor deve evitar esse tipo de produto. E, é claro, sempre que houver desconfiança, é importante questionar o responsável pelo estabelecimento ou buscar outro local de venda. A lista dos frigoríficos investigados pela Polícia Federal você encontra na nossa página no Twitter, @jornalismotve. E as investigações da Operação Carne Fraca também revelam que parte do dinheiro obtido através de propina era repassado para o PP e o PMDB. Entre os nomes citados nas investigações está o do ministro da Justiça, Osmar Serralho, flagrado nas escutas em conversa com um fiscal agropecuário do Paraná. Segundo a Polícia Federal, ele não é investigado e não há indícios de ilegalidade em sua conduta. Serralho esteve hoje em Porto Alegre e explicou o motivo do telefonema. Telefonemas a gente dá e muitos. Eu recebi um comunicado dizendo que iriam fechar o frigorífico. Aí eu liguei. Para quem? A expressão que a imprensa está explorando de alguma maneira, porque eu chamei de chefe. Ele é o chefe. Aquele cidadão com quem eu falei é o superintendente do Paraná da Agricultura. E eu liguei para ele para saber o que está acontecendo em relação ao frigorífico. Aí ele pediu tempo, ele foi se informar com os servidores, aí me respondeu dizendo que, olha, não se preocupe que não tem nada.
O PMDB do Rio Grande do Sul informou que não há políticos gaúchos citados nas investigações e, por isso, não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com o diretório do PP. Olá, boa tarde. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Após 17 anos de impasse, o Brasil volta a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. Vamos conversar com a repórter Thaísa Dias, que traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Um acordo entre Brasil e Estados Unidos que está sendo assinado hoje em Washington prevê a venda de carne bovina brasileira in natura ao país norte-americano. O que o documento estabelece é que não sejam levantadas barreiras por questões burocráticas à venda da carne brasileira, desde que todas as exigências sanitárias e fitossanitárias sejam cumpridas. Essas exigências também estão previstas no acordo, como, por exemplo, a temperatura com que a carne deve chegar, a forma de armazenamento e outras questões que asseguram que o produto não fará mal à saúde dos consumidores e nem trará impactos ecológicos indesejados. O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos e com essa abertura comercial ao produto in natura, a expectativa é de um aumento de 900 milhões de dólares nas exportações brasileiras. E aqui no Palácio do Planalto, hoje pela manhã, Daniele, o presidente em exercício Michel Temer recebeu o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins Júnior. Daqui a pouco ele se reúne com o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Evandro Guimarães. Às 13h30 da tarde, ele se reúne com o presidente do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, José Roberto Maciel, e às 5h30 da tarde com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. É com você, Daniele. Obrigada, Thaísa, pelas suas informações. Hoje é dia do agricultor. O governo federal incentiva a produção no setor com iniciativas que vão desde o plantio até a comercialização. Tiago produz legumes e hortaliças em uma propriedade de 10 hectares no Distrito Federal. Ele cresceu no campo, mas mudou para a cidade para estudar engenharia ambiental. Foi da família, em especial do pai, Françoeldo, que também é produtor, o maior incentivo para voltar às origens. Tudo comecei através da minha família, né? Principalmente do meu pai, que sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre está dentro do campo, sempre está trabalhando. Produzindo e comercializando. Hoje já está junto aqui e é bem mais confortável ele tocando nossos negócios já junto aqui mais gente. Pai e filho trabalham juntos e não pretendem mudar isso tão cedo. Como tudo que você deve fazer, tem que gostar daquilo que faz, né? Tem que ser uma coisa que seja de coração, igual a agricultura. A agricultura é como uma verdadeira fé, tem que acreditar no que você coloca no chão para produzir, né? As frutas no café da manhã, as verduras no almoço, o cafezinho no final da tarde. Grande parte dos alimentos que está na nossa mesa já passou pelas mãos de um agricultor. E o governo incentiva a produção. Só em 2015 foram investidos mais de 500 milhões de reais na compra de alimentos de 95 mil agricultores familiares. Hoje eu acho assim que na agricultura que melhorou muito foi essa questão dos financiamentos federal, né? Que hoje antigamente a gente não tinha acesso a isso. E hoje a gente já tem 2 aquisições através do Pronaf. Uma foi no ano passado, que a gente adquiriu um caminhão para modernizar as nossas frotas de caminhão, para escoar com mais facilidade as nossas mercadorias. E esse ano a gente fez um investimento na aquisição de estufas agrícolas para a gente agregar um valor maior aos nossos produtos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é uma política de crédito que completa 21 anos em 2016. Nesses 21 anos foram emprestados para a agricultura familiar 160 bilhões em 27 milhões de contratos e com uma inadimplência baixíssima. A inadimplência da agricultura familiar do PRONAF não chega a 1%. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Agricultor. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, uma grande mesa com frutas ofertadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, lembrou a data. Hoje, o setor agropecuário representa 22% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas no país, 32,7% dos empregos e 46% das exportações do Brasil. A gente vem acumulando resultados positivos com relação à agricultura
para a economia, para a geração de renda, a geração de emprego. Então, é um dia que realmente devemos comemorar, é um setor que devemos investir, só que ainda temos muito para caminhar. E no Dia Nacional do Produtor Rural, o presidente em exercício se reuniu com representantes da área e recebeu propostas para fortalecer o setor. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou 10 propostas a Michel Temer. Eles defendem a garantia da segurança jurídica no campo e a redução da burocracia, especialmente na questão ambiental. Eu diria que a facilitação do processo ambiental ela é extremamente importante. Vejam bem, agora foi revogada uma portaria onde você precisa de um licenciamento anual para plantar. Imagine isso, né? Todo ano eu vou plantar milho, o ano que vem eu tenho que renovar novamente essa licença. O presidente da CNA falou ainda sobre o aumento nos preços de produtos como o feijão e defendeu políticas públicas para assegurar o abastecimento. Os representantes do setor agropecuário também defenderam a melhoria da infraestrutura no país para facilitar o escoamento da produção. O produtor rural do Brasil ele tem batido vários recordes, ele tem sido muito eficiente, mas ao sairmos da porteira nós temos dificuldades com o custo do escoamento da nossa produção, a falta de um investimento maior em rodovias, em ferrovias, em portos, enfim, são detalhes que atravancam muito o desenvolvimento maior da agricultura. E para agradecer a participação dos agricultores no crescimento do país, Michel Temer gravou uma mensagem. No Dia do Agricultor, eu quero vir aqui para agradecer, em nome do governo brasileiro, o que os agricultores, micro, pequeno, médio e grande agricultores fazem pelo nosso país. Portanto, parabéns pelo dia e parabéns por terem colaborado permanentemente com o desenvolvimento do nosso país. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 16h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Essas cenas aconteceram em fazendas que fornecem gado à JBS, a maior produtora de proteína animal do mundo e dona de marcas como Friboi e Swift. A Repórter Brasil percorreu 5.000 quilômetros em 4 estados para investigar como o gado abatido pela JBS é tratado. Nós descobrimos que as fazendas não cumprem as regras da JBS e nem as recomendações do Ministério da Agricultura sobre o bem-estar animal. A violência começa com os animais ainda na maternidade, onde eles são arrastados pelos pés e imobilizados de forma brusca. Para o Ministério da Agricultura, os bezerros não devem ser jogados no chão e nem tratados com violência. Os bezerros sofrem quando são marcados com ferro quente em seu rosto. A prática é desaconselhada pelo Ministério da Agricultura e, quando necessária, pelo menos os olhos dos animais deveriam ser protegidos. As marcações não deveriam acontecer com os animais agitados, mas, em alguns casos, a prática acontecia até durante o exame de ultrassom. Dentro dos currais, pauladas e pontapés eram constantes.
Em diversas fazendas, os currais estavam superlotados, acima da capacidade máxima sugerida pelo Ministério. Os animais ficavam agitados e acabavam se ferindo. Os bois machucados eram levados para outras fazendas e frigoríficos. Animais recebiam choques elétricos ao serem embarcados. Os bastões de choque eram usados para o gado entrar mais rápido nos caminhões da JBS. E também para ficar de pé dentro das caçambas. Para o Ministério da Agricultura, o choque só deveria ser usado em último caso. A JBS afirma que adota rígidos padrões de transporte e manejo correto dos animais e que investe em treinamentos com os pecuaristas e seus funcionários. A empresa alega não ser responsável pelo manejo interno das fazendas. O sofrimento do gado foi somente um dos problemas investigados neste especial sobre a indústria da carne. Leia essa e outras reportagens, assim como a íntegra da resposta da JBS no site repórterbrasil.org.br/boi. Mas antes de qualquer coisa, é preciso fazer a higienização das botas. Agora sim, estamos prontos. Logo na entrada, acompanhamos o processo em que um animal é sacrificado. Com uma espécie de choque, ele é desacordado e só então sangrado, uma forma de amenizar a dor. Depois, eles passam pelo processo de depilação, onde todo o pelo é retirado em uma máquina própria. Se algum pelo passa pela máquina sem ser arrancado, o processo manual entra em ação. Com o maçarico na mão, os funcionários do frigorífico começam a arrancar o que não foi visto pela máquina. Passado pela limpeza externa, chega a hora da limpeza interna. O animal é aberto e dele é retirado todos os órgãos e vísceras, deixando apenas a carcaça, que passa por uma espécie de serra para ser dividida ao meio. Depois de todo o processo que a gente acompanhou até agora, é para cá, nessa câmara frigorífica, que as carcaças dos suínos são trazidas. Neste momento, a câmara está marcando menos 2 graus. Depois de mais ou menos 18 e 24 horas refrigerando, são trazidos para esse outro ambiente, onde são colocados em caminhões frigoríficos para serem levados a açougues e feiras livres, para chegar até a mesa do consumidor. Considerada uma das carnes mais nutritivas, a carne suína se destaca pelo seu conteúdo de cálcio, fósforo e principalmente de potássio, além do ferro, que é rapidamente assimilado pelo organismo, e todos esses benefícios são preservados quando o abate é feito de forma legalizada. As carnes obtidas aqui no matador, as carnes quando os suínos são abatidos aqui, sofre todo um processo de inspeção veterinária e as carcaças têm uma qualidade do ponto de vista sanitário muito maior do que as carcaças que são obtidas no abate clandestino. E a população tem mais segurança no que está consumindo um alimento de melhor qualidade, livre de doenças e que não vai trazer nenhum dano à sua saúde. Do frigorífico, a carne suína é levada para 8 cidades da região: Barra do Choça, Anagé, Caraíbas, Poções, Planalto, Nova Canaã, Iguaí, Itambé, além de Vitória da Conquista. Bom, depois de tudo pronto dentro do caminhão, chegou a hora de conferirmos como funciona a venda desses produtos nas feiras livres de Vitória da Conquista. E é de lá que a gente volta depois do intervalo. Os procedimentos no abate bovino de Tororó começaram a ser questionados nos últimos dias, principalmente depois da divulgação deste vídeo na internet. As imagens são fortes, mostram um animal sendo sacrificado a marteladas, método já em desuso.
todos são abertos no chão. Os funcionários não usam nenhum tipo de uniforme ou proteção. Bem próximo das carcaças, esse cachorro come as sobras. E esse homem retira um monte de fezes. O que mais chama a atenção é que as cenas mostradas pelo vídeo foram gravadas aqui neste prédio, na entrada do município. Não se trata de nenhum abate clandestino, e sim de um serviço público, do abatedouro municipal. O espaço funciona desde 1968. Cobra uma taxa em torno de R$ 7,00 por animal e abate cerca de 1.000 bovinos por mês. Nós estivemos no local num dia de abates e os procedimentos eram os mesmos do vídeo. Normal para o administrador do abatedouro. Ele já vem com esse procedimento há mais de 40 anos. Isso é uma tradição daqui. É normal porque nós somos municipal, nós não temos inspeção federal, né? E a vigilância sanitária, ela acompanha o trabalho de vocês? Ela de vez em quando ela passa aqui, de mês em mês, assim, ela nos acompanha para ver, através do nosso veterinário. A secretária de Saúde de Tororó admite que as instalações do matadouro não são as mais adequadas e nem atendem à portaria 304 do Ministério da Agricultura, que prevê, dentre outras normas, a refrigeração. Nosso abate, a dificuldade realmente é o matadouro, por conta de recursos. A gente sabe que não está dentro da portaria, mas a gente faz o possível para que ele se adeque e nós mantemos algumas melhorias nele. Infelizmente, a gente não pode adequar ainda ele da forma que desejamos, mas nós estamos tentando. Ainda conforme a secretária de Saúde, o município tem buscado parcerias com o Estado e a iniciativa privada, que chegou a começar a construção deste frigorífico, mas há 2 anos está parada. Estamos na expectativa do frigorífico começar a funcionar, para que isso seja dentro da portaria. Jamais a gente acha que aquilo ali não está satisfatório, ao contrário. As condições de higiene não foram encaradas como normais pela Associação de Frigoríficos do Nordeste, que entrou com uma representação no Ministério Público. O Ministério Público requisitou a instauração de um inquérito policial, que está em andamento na Delegacia de Polícia Local. Eu requisitei da ADAB de Itapetinga a realização de uma vistoria técnica em que sejam relatadas as condições nas quais o abate é feito. Ainda segundo o promotor, o caso precisa de uma atenção especial, porque envolve a economia local. Estamos trabalhando com bastante ponderação, com bastante cuidado. O abate, do jeito que está sendo realizado em Itororó, é absolutamente inaceitável. Vai filmar essa cabeça da vaca, até. Tem que filmar aqui dentro, botar o sebo da vaca. Comadre, Tinha uma bacia aqui para nós botar os miúdos, agora onde é que foi? A gata ia dar uma lambida naquela carne lá e gruda dentro. Naquelas banhas amarelas lá, ó. E agora botemos água, fez a volta, o bichão aqui. Pode meter uma água aí por dentro. Retira a boca. Ligeiro, o meu dedo cansou. Segura aqui, Adriano, que eu tiro a água e tu passa a mão nessa goela aí. Mas vem que eu tô com o dedo cansado. Vou segurar aqui pro fígado, não encostar. Sabia que era para vir com vazio aqui. Nós vamos ter que salvar um pedaço desse fígado, tá bonito? Meu Deus do livro, olha do banho, fogante, aqui tem que aproveitar para sai. Primeira providência, eu vou tirar esse bicho. Pra que furaram ali? Para baixar isso aí, pra vocês me darem, hein? Você tá puro ar? Nossa, vaca, essas gostosas aqui. Essa vaca dá um peito. Fora isso aí. Você é mais água aí ou não? Passemos um pano. Não, como é? Hein, Diana? O quê? Passa pano. Aqui, Adriana, olha isso. Eu vou pedir já uns panos lá. Nossa, que fedor. Tem a mesa lavada, nós tiramos os pedaços e larguemos em cima da mesa ali. Daí pendurei. É figo, compadre. Pode tirar. Pode tirar as paletas. Não desperdice. Hoje de noite um bife de figo aí. Bah.